Como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a base, ok? E quando eu falo de base, esse slide que nós estamos iniciando, ah, talvez seja o slide mais importante que eu poderia mostrar para vocês, né? Em termos de informação, ok? Ele é do artigo do professor Pascal, né? Chama Bioemulation, né? Onde a gente precisa ter um conhecimento muito claro de como que são as camadas mais importantes que traduzem a cor, né, para a nossa visão, ok? Então, a gente tem que perceber nos dentes anteriores, central, lateral e canino, eh, a influência que a dentina e o esmalte têm separadamente para a cor final que nós estamos desenvolvendo, querendo alcançar, tá? Então, reparem aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Opa, deu uma congeladinha. Reparem aqui na tabela de cima, que nós temos o centro a parte de dentina, né, nós temos aqui, ó, as espessuras médias de dentina, né, eu vou mostrar o primeiro do central, do lateral e do canino, né, 2,5, 1,8 e 2,2, que vai variando à medida que nós vamos observando o terço médio e o terço incisal, ok? E é uma coisa assim, meio que inversa em relação ao esmalte. Quando nós vamos ver o esmalte, nós temos espessuras muito finas na cervical que vão aumentando à medida que nós vamos para a incisal, né? Na dentina é o contrário. Nós temos uma espessura maior na cervical e que vai diminuindo quando nós vamos indo para a incisal, tá? Essa informação, na verdade, assim, na medida do possível, a gente tem que estar já com esses números fixados, né? Vamos tentar, por exemplo, decorar os números do esmalte no central. Aqui na área cervical, nós temos uma média de 0,3 a 0,4 de milímetros de esmalte na área cervical, tá? Que é muito semelhante em relação ao lateral e em relação ao canino. No terço médio, nós temos uma espessura de 0,9, reparem aqui ó, na figurinha, nós temos uma área de 0,9 de milímetro, que pode até eventualmente chegar a 1 milímetro, ok? E na incisal, a gente tem para mais de 1 milímetro normalmente, né, de espessura de esmalte somente para vestibular, mas tem uma área que nós temos esmalte de vestibular para lingual, então essa espessura pode ser até maior do que 1 milímetro, tá certo? Por que eu estou chamando muita atenção para esse slide? Quando nós tentamos fazer quando nós fazemos efetivamente uma resina anterior, né, seja uma classe 3, ou uma classe 5, ou uma classe 4, ou uma faceta, né, nós estamos assim interagindo muito fortemente, fisicamente, com o nível de reflexão da luz nesses materiais, né, no caso a dentina e esmalte, e a gente vai tentar substituir essa porção de dentina e esmalte por resinas. Então, esse conhecimento de como a dentina reflete a luminosidade, como o esmalte deixa passar muito mais a luminosidade, né? Então, estamos falando então de opacidade diferente, dentina e esmalte, como que elas vão interagir, é o quanto nós temos que tentar fazer uma semelhança, né, dessas camadas com as nossas resinas compostas, ok? E mesmo uma resina do tipo classe 3, nós temos sim essa interação de partes de dentina e partes de esmalte. Então, esse slide talvez seja um dos mais importantes quando a gente fala de restaurações anteriores em resina composta, tá? Eu vou voltar esse slide mais algumas vezes, mas só para a gente entender, né, por que nós estamos colocando uma camada de resina X ou resina Y. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Esse é um segundo slide também. Todos esses slides, na verdade, vocês conseguem observar, ver, né, buscar na aula do professor Pascal, no artigo do professor Pascal, e ela, assim, traduz muito do que nós entendemos, né, mas a imagem, né, dá uma explicação muito interessante. Aqui nós estamos vendo um corte de um central de perfil, onde nós vemos a área de dentina, e mais clara, e uma área mais azulada, que seria o nosso esmalte, tá? Então, esse é um dente real que foi cortado. E quando a gente vê um dente, né, a gente faz a leitura da cor final de um dente, nós, na verdade, estamos vendo o quê? A reflexão da luz, né? Então, temos uma reflexão da luz, uma incidência de luz, e existe uma reflexão chamada especular, quer dizer, como se fosse de um espelho, né? Onde você tem uma luz e ela vai bater em uma angulação com o mesmo ângulo e vai refletir. Porém, como a superfície do esmalte
não é plana, não é totalmente plana, ela na verdade tem uma curvatura, e mais do que curvatura, ela tem uma textura, né? Como ela tem uma textura, existe uma reflexão difusa também, ó. Essa reflexão difusa, né, que está sendo mostrada aqui pelas setinhas azuis, ela atua na nossa percepção em relação à cor final, né? Você vê normalmente a especular, reflexão especular, como linhas de brilho ou reflexão. E você vê a luminosidade da superfície do dente por conta da difusão da reflexão. Não, obviamente não é somente isso, existe, além disso, a transmissão, né? A luz atravessa o dente, né? E sofre alguns tipos, a gente chama de refração, mudança de angulação da luz, de uma forma totalmente diferente na cervical, no terço médio e no terço incisal. Então, existe uma complexidade grande de a gente conseguir imitar essa superfície, né? É uma tarefa que não é fácil, né? E alguns materiais nos ajudam um pouco em relação a essa obtenção. É sempre desse efeito óptico, né? Então, alguns pontos importantes que nós trabalhamos no dia a dia, como a textura superficial, brilho e polimento, afetam bastante a percepção da cor do dente, né? Se eu quisesse dar um exemplo para vocês, seria interessante assim, pegar uma latinha de tinta branca e se eu tivesse uma superfície, uma parede totalmente lisa e pintasse com essa tinta branca, ela teria uma cor X. Mas se eu tivesse uma outra parede do lado dela, que fosse bastante texturizada, né? Aquele chapiscado, por exemplo, uma parede chapiscada, e usasse exatamente a mesma tinta, ou seja, a mesma cor, o que aconteceria? Nós teríamos, após a secagem, duas cores totalmente diferentes. Por quê? A parede lisa, ela tem uma reflexão de luz, normalmente numa incidência mais especular, ok? E quando você vai para uma parede texturizada, você vai ter muito mais difusão de luz, você vai ter reflexão da luz em vários ângulos. Ou seja, você vai provavelmente perceber a parede que tem uma textura maior com uma cor mais escura, né? Porque ela reflete a luz em várias direções diferentes da parede mais lisa, tá? Então significa dizer o quê? Quando nós fazemos uma escultura, né? Nós copiamos a anatomia dental de um dente, nós temos é, 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 efeitos de luminosidade diferentes de acordo com a nossa capacidade de imitar a textura do restante do dente ou do dente análogo, ok? Então tudo influencia bastante naquele efeito final de cor, né? A forma influencia diretamente a visibilidade da cor final. Por isso nós falamos muito de luz e forma. A luz refletida sobre o dente, né, que é transmitida pelo dente, ela é o responsável direto da nossa percepção de cor, tá? E indo um pouquinho mais a fundo, eu sei que é a parte de teoria mais não vou chamar de chata, mas assim, é importante que a gente tenha isso como base de tudo que nós vamos falar sobre as resinas, né? Se a gente for fazer uma busca um pouquinho dessa região do esmalte dentina, nós temos uma região intermediária que é o complexo dentina-esmalte, né? Dentino-esmalte. Esse complexo dentino-esmalte, ela tem uma luminosidade maior do que tanto a dentina como o esmalte, né? Então essa junção é importante que você consiga trazer o máximo de semelhança na sua restauração do que o paciente tem, né? Então vamos falar um pouquinho quando nós vamos trabalhar com resina da cor de dentina, nós vamos tentar buscar uma luminosidade maior nessa região, ok? Muito bem, vamos lá. Então, esse é o slide que eu queria chegar para vocês, né? Seria um slide bem importante em relação à luz incidente. A luz, ela incide sobre o dente. Na verdade, então, ela atravessa o dente, né? Ela é transmitida através do dente. Isso faz com que nós tenhamos uma luminosidade do dente que é totalmente diferente quando nós fazemos, por exemplo, uma coroa metalocerâmica, né? Ou mesmo uma coroa cerâmica, essa capacidade de transmissão da luz sobre o dente, para ser imitada, é muito difícil. E o material que mais consegue chegar perto dessa transmissão, né, dessa luminosidade do dente, são as resinas. Por quê? Porque a gente tem resinas com cores mais opacas, que a gente busca imitar a dentina humana, e nós temos também resinas
com cores mais translúcidas, com cores incisais, que a gente busca colocar na mesma espessura do dente normal. Por isso é importante a gente saber exatamente a espessura do esmalte e da dentina nas várias regiões, terço cervical, terço médio e terço incisal, tá? Quanto mais nós conseguimos acertar as espessuras das resinas que imitam dentina e o esmalte, a chance é muito maior da gente conseguir uma mimetização, uma imitação do fenômeno óptico, né, que é a transmissão da luz sobre o dente, entendem? Tá? Então, quando a gente fala sobre uma coroa, qualquer tipo de coroa, vocês sabem que por melhor que ela fique, quando o paciente vai para um ambiente com uma luminosidade diferente, por exemplo, uma luz de boate ou uma luz mais fraca, uma luz de abajur, ou uma área sombreada, muitas vezes você percebe que a luminosidade daquele dente, que é uma coroa, ela não é igual a de um dente natural, ela fica mais acinzentada, né? Então, em alguns ambientes com muita luminosidade, ela funciona bem, mas em ambientes com uma luminosidade que não é tão favorável, como uma coroa não transmite, não permite transmitir a luz, ela vai ter um aspecto acinzentado. Isso é bastante perceptível para nós dentistas, né? A gente costuma ficar olhando para os dentes das pessoas quando nós estamos em outros ambientes, a gente rapidamente detecta que não é um dente natural por conta dessa transmissão, dessa energia de luz que o dente natural tem, tá? E aí, quando nós fazemos uma resina, nós temos que observar todas essas características, né, e tentar imitar essas características de transmissão e entender que algumas resinas também, elas até favorecem fenômenos como a fluorescência e a luminescência, por nós termos resinas com essas propriedades, né? Opalescência, fluorescência e luminescência, tá? Então, as resinas chegam ao ponto de tentar buscar uma imitação a melhor possível de uma parte perdida de um dente anterior, tá? E atualmente nós temos também algumas resinas que conseguem uma propriedade bem interessante de facetar, né? De um esmalte vestibular, a gente tem conseguido trabalhar com resinas compostas para imitar ao máximo essa região de esmalte que vai lá desde a cervical até a borda incisal, ok? Então, nós temos aqui uma luz na área de dentina, uma luz mais espelhada, ela reflete bastante, porque nós temos uma dentina mais espessa, tá? A transmissão de luz acontece, mas nós temos mais reflexão de luz nessa área cervical, né? Do que transmissão, porque nós temos uma espessura muito maior de dentina para a luz atravessar. Por conta dessa maior opacidade da dentina, essa área cervical é uma área que nós temos o máximo de reflexão da luz e ela é responsável por grande parte da sensação da cor, né? Da nossa percepção da cor do paciente, ok? Quando a gente vai para o terço médio, né, nós temos uma região onde o esmalte é um pouco mais espesso, nós temos uma dentina um pouco menos espessa, isso faz com que a luz atravesse de uma forma maior nesse terço médio do que na área cervical, ok? Então, nós temos uma percepção maior de transparência, nós conseguimos observar um pouco o contorno da dentina por baixo do esmalte, e na área incisal, nós temos uma dentina extremamente mais fina, né, e muito mais espessura de esmalte do que dentina. Então, essa região, muitas vezes, muitos pacientes apresentam até mesmo uma transparência ou uma semitransparência, que é um desafio quando a gente precisa imitar, né? Então, essa leitura dessa transparência, o formato da dentina por baixo do esmalte, são desafios importantes para a gente conseguir a caracterização e a semelhança máxima com o dente análogo quando a gente fala de um central, né? Eu preciso copiar o outro central análogo, né? E para isso eu tenho que conseguir fazer as camadas de resinas para dentina e esmalte, buscar uma fluorescência e uma luminescência semelhantes na minha resina em relação ao dente do paciente, tá? Então, entendo, para falar de resina, a melhor, assim, eu escolhi esse início de aula porque a gente precisa ter em mente que a nossa tarefa mais importante é conseguir o efeito de mimetização, né? Para a gente fazer com que o material, que é parte orgânico, né, principalmente BGMA, e partículas inorgânicas, quartzo, enfim, zircônia, conseguir com que esses materiais camuflem, né, mimetizem o dente natural,
não é tão fácil assim, né. Então, se a gente consegue entender essas espessuras, a gente tem muito mais capacidade de tentar imitar, mimetizar o que o dente apresenta no nosso dia a dia, principalmente dentes anteriores, que são muito expostos no sorriso. Ok, pessoal? Muito bem, deixa eu ver como é que estamos aqui de ok, tá, então tá tranquilo, por enquanto não tem muitas perguntas, né, que bom. E aqui, vamos lá, como é a primeira live, né, a primeira aula da nossa jornada de resina, eu vou falar de uma forma bem simplificada, a mais simplificada possível, sobre as cargas das resinas que nós, utilizamos. O que nós temos hoje em dia, na verdade, é uma infinidade de marcas de resinas compostas, né, que estão sendo lançadas, né, prometendo várias propriedades, e o que a gente tem que entender, na verdade, assim, minimamente, como que elas influenciam no nosso trabalho, tá? Então, essa aqui é uma adaptação do livro de materiais dentários do professor Rodrigo Reis e do professor Marçom. Na verdade, é uma simplificação, né? Porque existe até uma certa controvérsia em relação à classificação de híbrido, de nanohíbrido, de microhíbrido, né? Nós temos uma nomenclatura muito extensa e alguns fabricantes até se denominam, por exemplo, nanohíbrido sem ser nanoparticulado, sem ser nanoparticulado, ou sendo microhíbrido sem ser microhíbrido e assim por diante, tá? Então, basicamente aqui na tela do lado esquerdo, nós temos aqui macropartícula, micro, a seção dos híbridos, né, que seriam microhíbrido e nanohíbrido, tá? Nanoparticulado e uma classificação um pouco nova, né? Seria uma supranano ou submicro, né? Seria maior do que a nanopartícula e menor do que a micropartícula, tá? E aqui do lado esquerdo a gente vê esquematicamente, né? Como seriam as cargas. Aqui a gente consegue ver uma régua de micras, né? De uma fotografia, uma microfotografia das cargas expostas, né? O formato, o espaçamento das cargas, né? E como que isso pode influenciar na nossa percepção, na nosso dia a dia, em relação, principalmente, à mimetização, em relação à manuseabilidade, né? Tudo isso influencia um pouco. Mas a ideia dessa tabela é não complicar, tentar deixar o mais simples possível para a gente conseguir entender o que importa clinicamente para a gente, tá? Então a ideia é ser clínico com essa tabela. Nós temos aqui, rapidamente, né, o tamanho das partículas, essas macropartículas, vocês talvez lembrem um pouquinho, são as resinas bem antigas que eram de pasta a pasta, do tipo Adaptic Concise, né, onde nós tínhamos partículas extremamente grandes, que perdiam o polimento muito rapidamente e se pigmentavam muito, por conta de um percentual de carga pequeno, e como nós tínhamos uma dissolução da matriz orgânica, nós teríamos então a exposição dessas cargas que sofriam também exposição e, consequentemente, perda de brilho, né? E a matriz orgânica também sofria muita pigmentação por sorção, né? Por absorver pigmentos do meio bucal. Nós vemos aqui a micropartícula, muita gente deve ter trabalhado já com Durafil e atualmente deve trabalhar ainda com Renamel, são resinas que até hoje têm um resultado estético extremamente interessante, né? Nós chamamos de micropartícula. Você vê que tem partículas que vão de 0,01 micrômetro a 0,05 micrômetros, são partículas bem pequenas, né? E o resultado é interessante, estético, principalmente porque são num formato esférico, né? E esse é um ponto que eu queria falar com vocês. O formato esférico da carga é o que, aparentemente, é o que melhor consegue traduzir o efeito da passagem da luz, né? Imitando o que seria o esmalte e a dentina. Então, as partículas esféricas têm uma mimetização aparentemente melhor do que as cargas não esféricas, até porque por ser esférico, eles conseguem ficar mais juntos, permite também um percentual de carga normalmente maior, ok? Então, as propriedades interessantes que nós temos nas micropartículas seriam um excelente polimento, né, por conta do tamanho da carga, por conta do formato da carga, porém, uma menor resistência, principalmente ao desgaste, né, também em relação à fratura ou trincamento, ok?
Bom, vamos indo para os híbridos, e aqui nós estamos em verde, né? Essa denominação de híbrido que a gente poderia falar simplesmente que podem chegar a partículas bem grandes, 10 micras, né? E a partir de 0,005 seriam chamados híbridos, porque nós temos partículas muito grandes e partículas muito pequenas, ok? Então, e normalmente nós estamos falando de partículas irregulares. Como esse é um resumo, né? Nem todas as nano e híbridas são irregulares, tá, gente? Mas eu tentei resumir de uma forma que vocês consigam entender bastante. Quando a gente fala de microhíbrido, nós temos partículas que podem ir de um número de 0,04 micros até 3 micras. E nanohíbrido, quando nós temos nanopartículas, né? Então, nanopartícula seria 0,005 a 1,5 micras. Né? Mas sempre a gente tem que entender que nós temos uma variação de partículas muito pequenas, nano, e outras partículas que são até razoavelmente maiores do que as micropartículas, ok? E a maior parte dos materiais estão nessas categorias de micro e nano. As resinas mais recentes, vamos dizer assim, né, como a Harmonize, como a Impress Direct, a Beautiful 2, da Shofu, entre outras, elas estão muito nessa categoria de nano-híbridas, onde eles buscam um alto teor de carga, né, e excelentes propriedades mecânicas. Então, elas têm, sim, uma estética boa, por conta do percentual de carga também, mas não tem uma estética tão favorável do que algumas outras, como as supranano e com as nanoparticulares. Então, talvez são as marcas mais utilizadas pelas pessoas, por conta de boas propriedades mecânicas, já tem uma resistência muito boa, principalmente em relação à incisal, ok? E muitas vezes as pessoas fazem um jogo de resinas compostas, usam uma parte nanohíbrida e finalizam a vestibular com as submicro, né? Ou as nanopartículas, tá? Essas duas categorias são interessantes porque elas trabalham muito com uma carga esférica. E a carga esférica, como eu falei para vocês, tem excelentes propriedades estéticas, né? Como um polimento muito bom, uma mimetização muito boa, ok? Então, o que diferencia essas duas categorias, a nanoparticulada e a supranano, são as cargas esféricas, né? E sendo que a única resina que está literalmente na posição de nanoparticulada é a Z350, tá? Ela tem partículas de 0,004 a 0,011 micras, ok? Mas ela tem aglomerados, né? Chama de clusters, partículas bem pequenas e outros aglomerados de nanopartículas, ok? Então, ela tem uma carga maior também. E última, uma marca de resina bastante conhecida, Tokuyama, né? A Paufic Stellite, da Tokuyama, a Vitra, da FGM, são partículas que são maiores do que nanopartículas e menores do que as micropartículas, ok? São normalmente esféricas, de silicato de zircônia, e elas têm um excelente polimento, uma mimetização muito interessante, e ela é muito usada como última camada, tanto no terço médio como no terço incisal, ok? Muito bem, seria isso um resumo um pouquinho do nosso mercado de resinas, que, enfim, nos envolve com muitas informações, né, de vantagens, mas a gente tem que talvez pensar no que seria a melhor resina para que situação, ok? Muito bem, gente. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a técnica anatômica, tá? O que é a técnica anatômica? A técnica anatômica é quando você busca copiar a natureza na sua espessura de dentina e na sua espessura de esmalte. Só que é diferente do que a gente poderia pensar quando nós temos um caso de uma resina do tipo A1, né? Não seria colocar uma dentina A1 e depois botar um esmalte A1, de uma forma bem simples, né? Não é somente chegar na cor final usando as camadas de dentina e esmalte da mesma cor da cor final, ok? A1 não, ela tem a proposta de copiar o que o dente tem de verdade. O que seria, então? Se a gente olha aqui por incisal, vou voltar aqui os slides, se a gente olha aqui por incisal, nós temos a visibilidade aqui de uma parte da dentina e a gente entende que ela é muito mais escura do que o esmalte.
Muito da cor final do dente está na dentina, na percepção da dentina, por baixo do esmalte, ok? Então, observe se a gente pensar num esquema anatômico, onde a gente busca a espessura da dentina e a espessura do esmalte, né? Para chegar nessa cor A1, eu não vou pensar em fazer uma dentina A1. Eu vou buscar uma dentina que seja a que o paciente tem. Então, aqui, ó, essa aqui não é uma dentina 1. A dentina sempre é mais escura do que o esmalte. Essa é uma dentina que seria no mínimo A3, no mínimo A3, né? Então, aquela espessura de dentina A3 vai trazer uma cor interna que vai ser mais natural, mais semelhante, mais mimetizadora do restante do dente, quando você entra em ambientes com luminosidades diferentes, né? Porque se você tem uma cor que é dentina 1, esmalte A1, né? Quando você chega numa situação de luminosidade mais intensa ou menos intensa, muitas vezes você percebe a divisão da resina com o dente. Então, quando a gente consegue buscar, né, uma dentina mais escura e um esmalte mais da cor final, a gente está tendo buscando uma cópia, né, da natureza. E a gente tem escalas somente de dentina. Eu posso tentar buscar a cor da dentina para poder, então, ter a decisão final de qual seria a dentina que eu utilizaria por comparação simples, né? E o mais importante, qual é a espessura que eu gostaria de usar em cada situação, ok? Então, a gente usa muito cores de dente nas cores internas, né? Resinas micro ou nano híbridas, tá? Temos aqui com o Empress Direct, a Z350, enfim, tem várias outras resinas nanohíbridas, né? Elas podem, então, ser responsáveis pela confecção das dentinas, né? E eu posso pensar em usar resinas submicrômicas, né? Ou supranano para as camadas finais, por exemplo, um A1 do esmalte, né? Essa resina vai ter um polimento final, uma mimetização mais semelhante ao dente natural, com uma base interna de uma resina nanohíbrida, por exemplo, ok? Então, são possibilidades que nós podemos trabalhar. E aqui eu vou voltar novamente com aquele slide, que eu acho tão importante, né? Das espessuras, principalmente na dentina e no esmalte, tá? Então, quando eu vou fazer aquela dentina, eu tenho que entender essas espessuras médias, né, da polpa para vestibular, essas espessuras médias, e essas espessuras médias do esmalte, onde eu vou, então, botar cada material de dentina na sua espessura correta. Quer dizer, na verdade, quando você coloca a dentina, você quer deixar o espaço ideal para o esmalte, para você conseguir, então, com que tenha um efeito o mais semelhante possível ao que seria as espessuras da dentina e esmalte no dente natural. Então, a resina de dentina e a resina de esmalte tem que buscar as mesmas espessuras que você tem no dente natural. Por isso que esse desenho, né, esse esquema é tão importante no nosso dia a dia clínico, né? Valeria fazer uma moldura, fotografar, né? Fazer uma moldurinha para deixar do lado do nosso equipo, fazer uma colazinha, né? Poxa, qual a espessura que eu preciso deixar? Ok? E, bom, quando a gente fala de restaurações anteriores, vamos dizer uma classe 4, né? Que é bastante comum no nosso dia a dia, eu estou restaurando porções de esmalte e dentina. Aqui vocês conseguem perceber, num corte longitudinal de um dente natural, como que o esmalte vai tendo uma espessura diferente à medida que vai indo para a borda incisal, tá? Então, esse dente é um pouco acima daquela média que nós vimos do Pascal. Aqui nós temos uma espessura de 1 milímetro, ou mais de 1 milímetro, um pouco mais do que 1 milímetro, né, nessa região, tá? E aqui na incisal, talvez realmente bem mais do que 1 milímetro. E aqui nós estamos vendo um esquema gráfico, eu vou explicar daqui para frente, de como que nós colocaríamos o esmalte, que seria em azul, em roxo as resinas incisais, mais translúcidas, em laranja a dentina, e em rosa, né, ou enfim, meio avermelhado aqui, nós teremos uma lingual, né, com uma transparência que permite a luz atravessar de forma semelhante ao esmalte natural. Ok? Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Perdão, deixa eu só voltar aqui. O mais importante agora, nesse momento, vocês entenderem que é importante a gente deixar a espessura entre 0,7 e 1 milímetro
para o esmalte vestibular, tá? Então, tudo que nós falamos até agora, clinicamente, assim, você precisa deixar o espaço necessário para que o efeito óptico seja parecido com o dente, e isso seria, então, imitar a espessura da dentina disponível e a espessura do esmalte para que você tenha o efeito da técnica anatômica corretamente. Tudo bem? Vamos lá? É, a Tatiana perguntando se é justificável usar ainda uma resina de micropartículas, né? Tá, Tatiana, sim, existe uma resina, principalmente a Renamel da Cosmedente, que tem um efeito óptico muito interessante, né? Pela mimetização, pela manuseabilidade, e você pode pensar em usar essa resina microparticulada como última camada. Você pode usar uma micro ou nano híbrida internamente, e na última camada você pode usar uma microparticulada, tá? O efeito estético é bastante interessante. Obviamente, hoje em dia, quando a gente fala de última camada, a gente busca um pouco mais as nanoparticuladas, né, puramente, ou então as submicro, tá? Elas têm uma capacidade de resistência maior, vamos dizer assim, ao desgaste, mas elas não a Durafil, mas a Renamel ainda está no mercado e a gente ainda percebe trabalhos muito bem executados com eles, logicamente com a longevidade um pouco menor, tá? Eu já não uso há bastante tempo a microparticulada, mas ainda é usada no dia a dia de muitas pessoas, ok? Tatiana, né? Vamos lá. Vamos então pensar num caso clínico. Nós temos aqui um central esquerdo, né, com uma fratura, uma classe 4 clássica, ok? Uma classe 4 clássica. E nós temos no dente 11 um esmalte rígido, completamente rígido, né? Onde a gente tem uma percepção de cor, transparências incisais, a gente vê aquelas características que nós falamos, né? A área cervical, por ter uma espessura maior de dentina, né? Tanto pela vestibular como pela lingual, nós temos uma área de reflexão muito maior, né? A cervical, onde tem maior reflexão e é onde a gente consegue perceber, ter uma influência muito grande da cor final do dente, né? No terço médio, eu tenho uma dentina menos espessa, então já tenho uma percepção de alguma transparência proximal visível. Então, nós temos uma área de transiluminação e ela tem uma luminosidade importante nessa região. E na área incisal, a gente percebe o quê? Muito mais transparência do que nos dois terços anteriores, por conta de uma dentina muito mais fina, né? E camadas de esmalte muito mais espessas do que a própria dentina. Lembrando que essa dentina incisal, ela tem uma opacidade, né, vejam bem, maior do que o terço médio e cervical. Vou mostrar no gráfico, né, o porquê que ela é maior, mas por que você não vê mais opaca? Porque, na verdade, você tem uma espessura muito mais fina de dentina, mas ela é importante e ela é efetiva nessa percepção das nossas cores, tá? Então, aqui nós estamos vendo uma região de classe 4, né? E as técnicas que a gente mais usa para fazer esse tipo de restauração seria reconstruir o dente através da técnica de concha, né? A gente chama de técnica de shell. Construir uma resina por lingual, e a partir dessa resina lingual, uma casquinha lingual, como se fosse uma concha, e a partir dessa concha nós iríamos construindo as camadas até a vestibular, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é essa concha vestibular, esse gabarito vestibular, tá? Então, a gente vai passar alguns vídeos e eu vou mostrar como agir quando você não tem esse gabarito, o dente inteiro. Quando o paciente já vem com o dente já quebrado, como é o caso, como que a gente faria para buscar essa técnica da concha, né? Quando você tem o dente inteiro, é muito simples, você usa uma silicone pesada, né? Aqui uma silicone de adição, e você então molda a lingual, e depois de moldada a lingual, você corta com uma lâmina, normalmente lâmina 12, exatamente na borda incisal, para que eu tenha, então, o formato copiado da lingual do paciente, tá? Seria, então, uma forma de buscar um apoio lingual para a confecção da nossa conchinha. E reparem como é importante deixar bem no meio, o corte bem no meio da borda incisal, tá? Tá bem no meio da borda incisal. Com isso eu tenho o quê? Eu tenho uma mesa de trabalho na qual nós vamos construindo de lingual para vestibular, tá?
Deixa eu passar isso aqui. Mas, a pergunta, que eu sei que alguns estão fazendo assim: "Mas quando já vem quebrado o dente, né, como é que a gente faz?". A gente tem uma técnica bem interessante, né, que é colocar a silicone pesada por lingual, como vocês estão vendo aqui, ó, vendo aqui, tá. E obviamente você tem uma região onde você não tenha o espaço adequado, ok? Que é justamente na área da fratura. Então você pode fazer a silicone como eu ensinei para vocês no slide anterior, e pode fazer um desenho com uma lapiseira, por exemplo, né, um lápis, do que seria aparentemente o tamanho do dente análogo, né? Nós vamos copiar, como se estivesse desenhando esse dente análogo, ok? E aí nós vamos, fazer uma escavação nessa região incisal, né, até com uma certa sobra, o que seria o espaço do elemento da parte fraturada do dente, tá. Então a gente vai desgastar, vocês podem usar uma broca diamantada de granulação fina, normal e depois fina, pode usar algumas fresas, multilaminadas, né, mas o importante é que você consiga deixar o espaço para mais, né, para mais, do que seria a região da fratura. Reparem que ele está indo até mais para incisal um pouquinho, mas aqui eu já tenho o quê? Uma mesa de trabalho. Eu já tenho aqui, uma silicone que está repousando sobre a área fraturada e eu consigo fazer a próxima etapa, que é construir a resina, né, lá sobre o gabarito de borracha e, a partir daí, fazer a construção da dentina e da última camada de esmalte, segundo a sequência, tá? Eu vou falar cada uma dessas etapas separadamente, fiquem tranquilos, tá? Mas só adiantando que nós temos como fazer no gabarito, né, uma mesinha de trabalho que depois vai ser, então, refinada, né, um pouquinho diminuída, no decorrer do trabalho. Mas o importante é conseguir ter isso, um apoio de lingual para vestibular para poder usar a técnica de concha, né. E depois do acabamento final, você vai, então, tentar buscar um formato semelhante ao dente vizinho, buscar as transparências semelhantes ao dente vizinho e assim por diante, tá. Até mesmo nas pequenas fraturas incisais, você pode, fazer esse recurso, né, de aumentar um pouquinho, ó, fazer um desgaste da borracha, ó, fazer marcação e desgaste da borracha com uma broca diamantada na borrachinha, pode usar depois até uma ponta de borracha para deixar bem lisa a silicone, tá. Isso vai ajudar muito a o quê? A usar a técnica do tipo Shell para trabalhar da resina de lingual para vestibular. Então estamos vendo aqui, ó, a resina transparente sendo colocada, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Qual resina que a gente vai usar mais, e se você tiver espaço, você pode até reproduzir um pouco da dentina, né, se você achar necessário, e conseguir então finalizar com a técnica da concha de lingual para vestibular. Ajuda? Sim, ajuda, ajuda bastante, tá? Principalmente porque você consegue fazer as camadas de forma incremental de lingual para vestibular. Aqui, essa vista é uma vista que eu acho uma das mais importantes, né? A vista incisal, onde eu tenho que buscar copiar todas as linhas, as curvas, né, a simetria com o dente vizinho. Quando você consegue copiar a simetria do dente vizinho, né, essa parede proximal, com a mesma angulação da parede proximal do dente vizinho, aí sim você consegue, aquela outra parte importante, né, a textura semelhante ao dente vizinho. Lembra do exemplo que eu dei da tinta sobre uma parede lisa e uma parede chapiscada? Como elas, se mostram diferentes, por quê? Porque a textura é diferente. Quanto mais eu conseguir reproduzir essa mesma textura, a mesma linha de brilho, que eu vou falar daqui a pouquinho também, maior a chance da gente conseguir um efeito estético, próximo ao dente natural, ok? Muito bem. Então, o que eu queria falar para vocês, na verdade, seria o quê? Da importância da gente construir um gabarito lingual nas resinas, pode ser muito complexas ou até, assim, só na borda incisal. Ajuda? Sim, ajuda porque permite a construção da resina de lingual para vestibular, tá? É importante a gente saber trabalhar muito com o pincel, né? Então, uma dicasinha bem legal é como é que a gente aumenta a longevidade do nosso pincel. Esse aqui é um pincel da Hotspot Design, é um pincel de pelo de Marta, né, mas temos derivados de petróleo, que são politicamente mais corretos, onde, eu faço um tratamento no pelo, né, nos pelos do pincel, para que eu consiga usar durante alguns meses e não durante algumas poucas semanas, uma ou 2 semanas, né. Como é que a gente faz? Depois do uso, a gente limpa os resíduos da resina, né, com álcool, higieniza com clorexidine,
não pode ir autoclave. Se você for autoclave, o pelo vai se estragar completamente, tá? E depois você vai colocar numa solução de shampoo. Shampoo 2 em 1, né? Shampoo 2 em 1. Shampoo 2 em 1 é o que nós fazemos para limpar o nosso cabelo. O pelo de Marta é mais ou menos parecido com o nosso cabelo. Se você botar só álcool, ele resseca totalmente e os pelos, em pouquíssimo tempo, você já não vai conseguir ter o mesmo efeito de um pincel novo. Então, você já vai ter que passar para um pincel diferente. Ó, o Felipe Miguel aí, arnista também, top, hein? Legal, abração para vocês. É, então, o shampoo 2 em 1 você deixa imerso, né, pelo menos durante 5 a 10 minutos, e depois você lava com água. Aí o seu pincel vai ter uma durabilidade muito maior do que um pincel que você não faz esse tratamento, você só limpa com álcool, tá? Então, aí é uma dica bem legal. Bom, vamos lá. Lembrando do começo da aula, né? A gente tem que tentar reproduzir todas as camadas buscando o mesmo grau a mesma espessura e a mesma opacidade e translucidez dos vários materiais, tá? Então, é por isso que nós começamos a fazer o efeito halo, né? Quer dizer, perdão, a gente começa a fazer a concha lingual com uma resina bem transparente que permita a luz atravessar completamente de vestibular para lingual. Por quê? Porque eu parto do princípio que nós temos transparência em sisal. Se você não tem transparência em sisal, você vai tampar isso com uma dentina mais importante ou uma resina de esmalte que seja menos translúcida, tá? Mas eu tenho que, a princípio, deixar uma camada de resina que permita a luz atravessar completamente, para casos onde você tem um efeito em sisal com maior transparência, tá? Então, essa concha, essa área em vermelho aqui, ela é normalmente a nossa mesa de trabalho, né, para fazer o trabalho de lingual para vestibular, e ela tem uma transparência a melhor possível, tá? Nós temos algumas marcas comerciais no mercado, essa Trans 20, Trans 30 da Empress Direct, são materiais que têm uma ótima transparência, né? Você pode pensar também numa linha da Z350, por exemplo, esse CT é o clear transparente, né? É o transparente como se fosse quase que um vidro, ok? E você pode usar esses materiais com muita transparência para confeccionar a face lingual, tá certo? Muito bem. Aqui nós estamos vendo uma cor de dentina branca que pode ser utilizada para fazer o chamado efeito halo. Observem aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa área mais branquinha é uma área muito fininha e a gente quer reproduzir no dente natural essa área também que delimita como se fosse uma moldura de uma área transparente, porque a incisal é transparente, mas nós temos uma linha branca que delimita o término, tá? Então, uma das formas é você usar uma resina um pouquinho menos translúcida, bem fininha, para que você consiga perceber lá dentro uma delimitação da borda incisal, ok? Então, resinas dentina B1, por exemplo, você pode usar também para fazer esse efeito, né? Você não precisa comprar uma dentina uma resina própria para isso. Uma dentina B1 já faz um efeito bem parecido. Muito bem. Outra marca de resina, atualmente ela se chama Palfic, né? A Stellite é uma supranano, né? Ou submicro, resina supranano ou submicro, que tem, então, uma mimetização bem legal. Essa cor incisal, ela é interessante para fazer essa concha shell. Mas eu gostaria mais de falar para vocês que essas resinas, as nanohíbridas, são mais interessantes para a concha, para você ter uma resistência maior nessa região que sofre muito desgaste pelas guias, né, anteriores. Então, essa resina aqui, por exemplo, da Z350 é um material que se presta muito para fazer essa concha lingual, ok? Muito bem. E aí você vai falar assim, poxa, Sequito, mas eu tenho dificuldade de chegar na cor final, de fazer a leitura. Na verdade, até consigo fazer leitura, que é 1 a 1, mas eu coloco a resina e não fica o efeito igual quando eu vejo no curso, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum, né, acontecer. A gente não consegue o mesmo efeito e a gente, às vezes, não entende o porquê. Eu acho que você precisa, antes de mais nada, conhecer a resina que você está trabalhando, tá? Então, você tem que fazer palhetas, pastilhas ou palhetas da resina que você trabalha, tá? Se você trabalha com uma resina Empress Direct, por exemplo, o Harmonize da Care, ou enfim, qualquer outra resina, Opalis,
você tem que fazer palhetas pelo menos uma vez. Então, aqui é uma forma bem simples, né? Você pega uma caixinha de broca de baixa rotação, bota uma silicone de adição, né, de preferência, e você vai moldar uma espátulazinha de plástico, aquela espátula de espatulação de plástico, para fazer uma forma, onde eu tenho uma área mais fina e uma área mais larga, tá? Então, quando eu coloco a resina nessa forma e polimerizo, e dou um polimento, né? Você cria, na verdade, o quê? Pastilhas com vários tipos de translucidez e opacidade. Então, não importa se você trabalha com resina X ou Y, é importante que você domine as características óticas dessa resina que você está trabalhando, tá? E nós temos uma coisa bem interessante, que são as resinas de dentina, resinas de esmalte, resinas intermediárias entre dentina e esmalte, chamadas de body ou corpo, e uma gama de resinas incisais, tá? Então, essas resinas incisais, reparem, CT, BW, WE, né? Elas são resinas com graus de translucidez diferentes. Reparem na letra vermelha, um T e por trás vermelho, o quanto que esse CT ela é muito mais transparente. Esse B white, né? Já é um body, né? Corpo branco, ele já é bem mais opacificante. Esse WE, que é o white enamel, vocês não precisam decorar isso, mas pelo menos nas suas resinas é interessante você decorar. O white enamel, né? Você tem uma transparência intermediária entre o BW e o CT, tá? E perceba também que à medida que eu vou indo para a área mais espessa da minha palheta, eu também tenho modificações na cor. Mas você tem que fazer isso toda vez? Não, você precisa fazer isso uma vez, né? E pode usar durante várias vezes. Você vai ver aqui, ó, nessas letras por baixo, que cada uma dessas resinas, incluindo o A1 esmalte e o A1 dentina, você vê o quanto que eles mascaram as letras embaixo, e essa é a percepção que você tem que ter para não deixar nem mais nem menos opacificante do que o próprio dente. Então, essa é a cópia que você tem que ter. Se você trabalha com uma Z350, você tem que ter pelo menos nas pastilhas de dentina A1, A2, A3, né, as mais usadas, e tem que ter as de esmalte mais usadas e as de incisais mais utilizadas, tá? Você pode, inclusive, intercalar uma pastilha de CT com a A1E e molha com uma gotinha d'água, você vê, então, um pouquinho do efeito de transparência nessas regiões. Isso permite o quê? O entendimento do seu kit de resinas, o que elas te oferecem. E se você pegar essa palheta do A1E, por exemplo, você vai perceber que ela não é igual à sua escala de cor de cerâmica. E, às vezes, não é igual ao seu A1E do paciente. Você vê que é A1, mas o seu A1 não é tão parecido, tá? Então, isso é preocupante. Talvez você tenha que ter outras opções de A1 esmalte ou pensar naquela possibilidade de trabalhar com as resinas que mimetizam mais, né, que conseguem roubar um pouco da cor do dente para que o efeito óptico seja de imitar o dente. E nesse quesito a gente falou no comecinho da aula que as partículas esféricas, as resinas com partículas esféricas, têm essas propriedades melhoradas, né? Elas conseguem uma mimetização normalmente melhor, tá? De uma forma geral, tá? Estamos vendo aqui, por exemplo, uma resina da Empress Direct, né? Que tem uma excelente mimetização. A manipulação, às vezes, um pouquinho menos fácil do que as microparticuladas ou as suprananoparticuladas, mas eles conseguem um efeito de mimetização muito boa, tá? Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a necessidade, a importância de vocês trabalharem com as resinas e com as palhetinhas. Depois que você usar 2, 3, 4, 5 vezes, você mesmo já vai ter incorporado na sua memória visual, né, como que elas vão se comportar nos pacientes, tá? E quanto mais efeito de mimetização você tem na sua resina, você vai ter mais facilidade de fazer escolhas finais para a sua resina, tá? Mas entendam bem a pastilha em relação à cor e principalmente em relação à opacidade. Eu preciso entender a opacidade, o quanto que ela deixa a luz atravessar, o quanto que ela reflete de luz para conseguir, então, buscar uma restauração de resina a mais parecida possível com o dente, tá? Então, vamos ver aqui nosso esquema, né? O efeito halo. Como que é o efeito halo? Quem quiser usar o QR Code, vai direto para o canal do YouTube, né? E você consegue baixar, tá? Olha, reparem, eu marquei na fratura, né? O limite da... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O limite da fratura
na minha barreira, na minha guia, no meu gabarito de silicone, tá? Com essa guia, eu sei que eu tenho que botar a resina além dessa linha, ok? Eu tenho que colocar além dessa linha, ok? Reparem que a sua espátula, ela deve estar a mais lisa possível. A sua espátula de resina tiver ranhuras, a resina vai grudar nela, tá? E o efeito halo é feito então com uma resina bem transparente e ela deve passar dessa linha, ela deve passar dessa linha para que você tenha a possibilidade dela se aderir bem à superfície lingual do dente que já foi condicionado, tá certo? Olha lá, passando um pouquinho daquela linha, é interessante. Você pode acomodar melhor ela com um pincel, o pincel ajuda nessa hora também para acomodar, né? E remova o máximo de excesso, tente deixar o mais fininho possível e o mais bem acomodado possível, ok? Para que você consiga uma superfície uniforme. Olha como quando eu usei o pincel, deixa eu voltar só um instantinho aqui, quando você usa o pincel, você deixa a resina mais bem acomodada no gabarito, né? E você consegue, então, uma transparência maior, porque você acomodou a resina, né? E aí você vai, então, levar para o dente condicionado. Você pode usar o pincel ali para que a resina toque no dente fraturado e você, então, não fique com ela solta ou não bem aderida, né? Então, lembrando sempre que a resina foi além daquele traço que nós marcamos, tá? Polimerização. Quando você remove a barreira de silicone, ó, é importante que ela fique assim, ó, bem fininha, né? E servindo como uma mesa de trabalho, para as demais adições, das demais camadas, tá? O efeito halo, que nós vamos ver aqui agora, ó, né? Quer dizer, a delimitação do final dentisal com uma resina do tipo B1, por exemplo, né? Dentina, B1 dentina, a gente faz assim um fiapo bem fininho, né? Coloca na sua espátula, você tira lá do pote Dappen de borracha, né? Eu gosto muito de usar o pote Dappen de borracha opaca, de silicone, para primeiro manusear silicone, né? Eu tenho que manusear, que ela sai da bisnaga não homogênea. Então você tem que apertar e amassar a resina para ela ficar homogênea. E depois você vai pegar com uma espátula de resina e vai cortar como se fosse um fiapo, um fio de cabelo, um fio de cabelo. Por isso a espátula tem que ser bem fina, né? Então, olha, apoia a ponta da espátula no final da borda incisal e corre ela pela incisal, ó. Ó, corre a resina pela incisal, né? Pode fazer em 2 etapas, pode fazer metade, depois a outra metade, ó. E você vai então, esse é um ponto legal, volta com o gabarito, porque você vai ter que apertar, né? Como a adesão aqui é uma linha tênue, né, da resina com o dente, com o gabarito na posição, com a barreira na posição, você tem como apertar e manusear melhor todas essas camadas, tá? Ó, o pincel também é importante para fazer aquela acomodação, e aqui você já criou aquele efeito halo, tá? Aquele efeito halo. Um pontinho de resina flor lá na interface da concha com o dente é interessante para você deixar essa região mais vedada, né? E um pouquinho mais colada. A concha fica mais colada ao dente, tá? Então, uma gotinha que você espalha com o pincel lá dentro. E aí nós temos, então, a concha pronta, tá certo? Como eu falei para vocês lá no começo da aula, né? Se você tem um dente que já veio fraturado, você vai recortar na sua barreira para formar aquele espaço para fazer a concha, ok? Bom, próxima fase. Lembram das espessuras de dentina, né? O quanto que é importante a espessura de dentina? Então, quando eu faço a minha dentina, quando eu faço meus lóbulos de dentina, né? São 3 lóbulos principais, e você pode ter pequenos lóbulos intermediários, né? Esses lóbulos de dentina têm que ter uma percepção do espaço para a resina de esmalte, que ela é mais translúcida, né? Quando eu falo de resina de dentina, ela é mais opaca, ok? E aí vai uma dica legal, olha, as micro ou nano híbridas, elas te dão uma resistência melhor nessas resinas mais extensas, principalmente em relação a fraturas. As propriedades mecânicas são mais interessantes, tá certo? Tá? Então, aqui nós temos um desenho esquemático do efeito halo,
das concha, né, transparente. O verde seria aquele fio de resina opaca, tá? E aqui uma sonda milimetrada para eu poder deixar a espessura para o esmalte. E é interessante e importante você olhar pelo ângulo inciso cervical, né? Para que você tenha, então, a percepção dessa espessura remanescente. Se for para errar, você pode errar para mais, né? Deixa um pouquinho mais de espaço para o esmalte, né? Do que deixar menos espaço para o esmalte. Mas o importante é você deixar na medida boa, que seria por volta de entre 0,7 de milímetro e 1 milímetro, ok? Então, os lóbulos de dentina, tá? Aqui, marcas de dentina que você pode utilizar. Ó, marcas de dentina que você pode utilizar. Dentina, se eu quero chegar na cor A1, eu tenho que pensar numa dentina com pelo menos 1 ou 2 pontos mais escuros, né? Então, a dentina para uma cor A1 tem que ser A2 ou até mesmo A3. Como é que eu sei? Lá no comecinho da aula nós falamos, né? Colocam a escala de cor de dentina para você fazer a decisão. É importante você ter a palheta que você coloca aqui, ó, junto ao dente, a dentina do paciente que está exposta, para conseguir, então, fazer a leitura do grau de translucidez e opacidade dessa dentina, ok? E você pode, então, deixar... perdão, aqui nós temos uma cor da Palfic um pouquinho mais opaca. Na verdade, esse OA2 é opalescente, não é opaco, é opalescente A2, e ele tem uma opacidade menor do que a dentina anterior, que era da Z350, tá? Qual é a mais certa? A mais certa é aquela que traduz a realidade do dente. Você tem que olhar o dente, né? Você tem que perceber se a dentina é mais ou menos opaca, ok? Se você está em dúvida, você pode e deve fazer uma simulação dessa dentina antes de fazer o condicionamento do dente. Você pode experimentar uma dentina mais opaca e menos opaca no dente não condicionado, e aí você vai tomar a decisão final de qual é a opacidade da dentina. Eu sei que dá trabalho, mas, assim, dente anterior dá trabalho. Você precisa, em casos difíceis, fazer até mesmo a simulação de todas as etapas antes de partir para a resina como um todo. Aquelas bolinhas de resina também são interessantes para você tentar buscar que traduz a maior semelhança em termos de translucidez, tá? Muito bem. E como eu falei para vocês, olha, existe uma importância da gente entender a dentina. A dentina cervical, né, a dentina média e a incisal, elas têm opacidades diferentes, porque alguns transmitem a luz melhor e outras transmitem a luz com mais dificuldade. Então, essa dentina cervical, ela tem uns túbulos mais paralelos aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Tá? No terço médio, pela própria inclinação do dente, né, você tem os túbulos mais oblíquos. E aqui na área incisal, eles são praticamente perpendiculares ao sentido do dente, tá? São no sentido longitudinal do dente como um todo, tá? O que isso fisicamente representa? A dentina incisal tem mais opacidade do que o terço médio, e o terço médio tem mais opacidade do que o terço cervical. Poxa, mas eu não estou entendendo bem. Bom, nessa região eu tenho 3, 4, 5, 6 vezes mais espessura de dentina do que na incisal. Mesmo assim, você tem uma área que tem aparentemente uma cor muito semelhante, uma opacidade muito semelhante, ok? Então, você tem que buscar uma dentina que tenha essa mesma capacidade de tampar e promover o efeito de opacificação da dentina, nem mais nem menos do que o dente natural, tá? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Olha, você deve colocar uma camada de dentina, né, resina mais opacificada, e a condensação da resina, né, não pode incluir bolhas, né, você tem que ter uma facilidade de colocar a resina, e quando você acomoda a resina, a superfície da resina tem que ficar mais brilhante, né? Quando você bate a resina, como a gente está fazendo aqui, ó, essa batida na resina, ela faz com que o BGMA ela aflore para a superfície. Isso faz com que a resina pareça estar polimerizada, mas não está. Ela está, na verdade, mais brilhosa, porque as pequenas batidas que você fez afloraram o BGMA para a superfície, né? E repare que o pincel também ajuda esse brilho superficial, né? Por que isso é importante, gente? Você não deve ter uma região de dentina fosca nessa região. Você tem que ter uma dentina com essa aparência mais vitrificada.
tá? Isso significa dizer que você não pode demorar demais nesse momento, porque senão você pode começar a perder essa vitrificação da área de dentina. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós temos aquela área entre o complexo dentina-esmalte, né? Entre a dentina e o esmalte, que tem a maior luminosidade, né? Eu falei para vocês, a maior fluorescência. Então, conseguir com que a dentina fique com esse brilho superficial é interessante para você imitar o efeito do dente natural, né? Essa área entre a dentina e o esmalte com um brilho superficial que seja semelhante ao dente natural, tá? Nós fizemos os 3 lóbulos mais dominantes e pequenos microlóbulos, deixando um espaço aqui entre a dentina e o efeito halo, que depende do dente análogo, né? Então, qual que é o certo? O certo é o espaço, é a transparência que o dente análogo tem, para você deixar menos ou mais região de transparência incisal, ok? Muito bem. Então, a dentina, na verdade, né, foi colocada deixando o espaço por vestibular, deixando o espaço por vestibular. Lembra aqueles toquezinhos que a gente deu com a espátula, com o pincel, para deixar a superfície brilhosa, tá? Isso tem um efeito óptico muito importante. E depois nós vamos pensar nessa área de borda incisal, ok? Então, nessa área de borda incisal, eu tenho que ter uma dentina com boa opacidade, eu tenho que, então, imitar o dente natural na sua largura de translucidez, na sua largura de translucidez. Então, o roxo aqui seriam as resinas incisais, elas têm que, então, imitar o dente natural. Então, qual é a cor do dente natural? Eu posso fazer algumas experiências com aquelas bolinhas, aquelas pérolas, né, de resina, buscando efeitos ópticos semelhantes. Aqui nós temos 3 incisais, no caso aqui da Z350, de alta transparência. Essa letra T é de translucência, né? Então, nós temos o AT, que é um âmbar transparente, uma cor mais laranjada. O B é de azul, blue, né? Blue, azul transparente. E o C é transparente puro, ok? Então, você pode ter algumas opções. Normalmente, a gente usa muito o C, que é o puro, né? E quanto maior a espessura você coloca aqui nessa região, deixando sempre um espaço para o esmalte, maior o efeito de transparência incisal. Qual é a quantidade certa? Cada dente nos vai dar essa quantidade correta. Se o dente for mais transparente, você vai privilegiar essa espessura do transparente. Se a resina, se a incisal não for tão transparente, você pode botar menos ou até mesmo não colocar essa resina transparente, ok? Então, você pode também fazer leituras de resinas não tão transparentes, como esse aqui da Emprestaris, o Trans 20, Trans 30. Ele seria um semi-translúcido, seria um vidro fosco, né? Para você ter uma ideia, ela tem um pouquinho de um aspecto mais leitoso, ou uma incisal da Stellage, que também não é totalmente transparente, se você tiver uma incisal que não tenha tanta transparência. Qual é a certa? Aquela que você fez os testes previamente e decidiu, então, que seria mais correto. Tá? Então, ali, ó, nós vamos colocar agora a resina transparente. Tá? Ó. Então, nós temos a dentina, olhando por incisal, e é importante que, olhando por você consiga perceber a espessura remanescente para o esmalte. Então, ó, esse ângulo incisal esse ângulo incisal, é importante que você consiga fazer a leitura da espessura para o seu esmalte, ok? Então, a dentina tem que cobrir, dar o efeito de opacidade da dentina, e você tem que ter, ó, espessura para o esmalte de quanto? 0,7 a 1 milímetro, ok? Então, a partir daí, nós vamos definir o grau de transparência do dente. Nós vamos colocar entre o efeito halo e a dentina, né, a resina de transparência que você optou, ok? Nesse caso aqui é o CT, e eu tenho que ter o cuidado de colocar a resina entre os lóbulos de dentina. Ele vai roubar um pouquinho de espessura do esmalte final, sim, e a espessura que você tem que roubar depende do quê? Do grau de transparência, tá? Você tem que permitir que a resina fique bem acomodada, não pode ter ar. Não pode ter ar entre os lóbulos. Se você incluir bolhas de ar, você vai ter um aspecto não vítreo, né? Então, você vai fugir do seu objetivo. Seria uma comparação, por exemplo, o gelo. O gelo que não tem bolhas, né?
Ele é um gelo que tem muita transparência. Aquele gelo escama, que tem bolhas incorporadas, ele é fosco, tá? Então, se você colocar na sua resina transparente bolhas de ar entre as camadas, você não consegue o efeito de transparência adequado. E o pincel tem um papel muito importante nessa hora. O pincel, né, que você vai batendo, você vai, assim, como se fosse acomodando a resina, ele elimina essas bolhas, eventuais bolhas de ar entre a resina transparente e os lóbulos de dentina. Ela tem que estar completamente acomodado, né, entre os lóbulos. Repara, então, que ela roubou, entre aspas, roubou um pouquinho do espaço, e essa espessura aqui é definida pela maior ou menor transparência. Então, olhando por incisal, novamente, e aí nós vamos polimerizar, e aí nós vamos preparar para a última camada, que seria do esmalte, né? Então, reparem, nós já personalizamos o grau de transparência em sisal, tá certo? Muito bem. Ó. Depois de polimerizar, você percebe que tem um grau de transparência maior, né? Muito bem, e agora seria a última camada, né? Nós fizemos aqui, ó, fizemos o efeito, a concha, o efeito halo em verde, a dentina em laranja, o roxo seria esse transparente, que nós colocamos em maior ou menor espessura, dependendo do que o dente necessita, tá? E aqui na vestibular, esse azul mais claro, seria a camada de 0,7 a 1 milímetro, né? De mínimo 0,7, simulando a cor final. Se o dente vizinho é A1, esse vai ser A1. Lembrando que a dentina era um ponto mais escuro. E essa camada final de resina, você deve acomodar, se possível, numa porção única, para que você tenha ela mais homogênea possível. Você pode botar um pouquinho até em excesso, um pouquinho de excesso, e você vai remover esses excessos, né? Quando você faz muitas camadas, elas às vezes não conseguem ter essa homogeneização de superfície ideal, tá? Então, uma dica é tentar fazer essa última camada como camada única. Ah, tem contração, professor? Tem a contração, mas ele não tem parede de contenção, então não é relevante. Você pode fazer em camada única, tá? Então, a última camada você pode optar, né? Olha, aqui você está vendo algumas marcas, esse da Empress Dye tem o A1 Enamel, né? Esmalte. Você pode usar um A1, por exemplo, da Z350, também de esmalte. Ela tem uma boa translucidez, ela deixa passar mais a luz. Você pode usar o Palfic. O Palfic é aquela supranano, né? É uma partícula maior do que nano, mas é uma partícula esférica. É muito utilizada, no caso hoje em dia chama Palfic, como camada final, porque ela é fácil de esculpir, a manuseabilidade é muito boa e o polimento final é bastante bom. Como você fez todas as camadas anteriores com resina nanohíbrida, né, você vai ter uma boa resistência do conjunto, então ela funciona muito bem como última camada. É uma das resinas que eu gosto de usar para finalizar por vestibular. Vamos lá? Então, olha, esse é o nosso objetivo. A cor final está muito ligada à textura superficial, ao brilho e polimento, né? Para você conseguir algumas áreas com uma fluorescência semelhante. A resina em si tem aspectos de fluorescência ou opalescente. A qualidade, o tipo de partículas incorporadas na carga da sua resina dão esse efeito de opalescência e fluorescência semelhantes ao dente. Então, isso são materiais que você deve selecionar bem para conseguir imitar melhor essas camadas incisais, ok? Muito bem. Vamos lá, então, aqui, ó. O esmalte vestibular talvez seja a parte mais sensível, mais dependente da sua escultura, porque anteriormente são camadas mais fáceis, e essa última camada, que é a mais crítica, né? Depende um pouquinho da sua percepção de cópia do dente análogo, né? Do seu treinamento em escultura, porque não adianta fazer um central aqui como se fosse um manequim, você tem que fazer um central como se fosse do dente análogo, né? Esse é o nosso desafio. Então, olha, uma camada única de resina, ok? E aí você vai acomodar, você vai fazer aquelas batidas na resina, ó. Quando você vai dando essas batidinhas, o que que acontece? Você vai fazendo com que o BGMA aflore na superfície, normalmente, tá? Ó, você vai acomodando a resina e com o objetivo importante de não ter ar entre a resina anterior e a resina que você está acomodando. Como você tem, ó,
como você tem aquela concha lingual, você já tem uma régua de corte, né? Você aqui vai, basicamente eu fui cortando a resina, ó, eu fui cortando a resina baseado naquela concha, por isso que ela ajuda bastante, ó. Então você vai acomodando e vai usando a própria concha lingual como reforço, como régua para fazer o corte dos excessos cervicais, tá? Então repara uma camada única, ó. Essa batida é importante, tá? Ela faz até um tec-teczinho, né? Faz um barulhinho. E a matriz de poliéster posicionada na interproximal é interessante, porque você consegue puxar ela de vestibular para lingual. Por isso que eu ainda gosto muito de usar a matriz de poliéster bem fina, né? Por exemplo, da marca Epitex, tá? Repare que nessa área entre a resina e o dente tem que ser muito bem acomodada. Ó, novamente fazendo o corte dos excessos usando a concha lingual como referência, tá? E olha, a matriz de poliéster sendo puxada para a lingual, vou voltar aqui um instantinho, ó, a matriz de poliéster sendo puxada para a lingual, para que eu possa o quê? Tracionar a resina para não ficar nenhum tipo de bolhas ou espaços nessa região interproximal, ok? Pincel para homogeneizar, para não termos bolhas nessa massa vestibular, ok? A concha lingual foi o que me deu o formato incisal, e eu venho então buscar um pouquinho o quê? Da textura e linhas de transição vestibular para proximal baseada no meu análogo, tá? Então, esse é um vídeo um pouquinho mais longo, mas assim, é onde eu tenho que ter mais cuidado, né? Ó, fazendo a acomodação da resina com a espátula, tem que ser uma espátula sem ranhuras, essa especificamente é uma espátula da Cosme Dente, mas temos várias outras espátulas de burro no mercado, como da LM, né? E olha, quando eu tô... Ai, caramba. Deixa eu... Quando eu estou acomodando a minha resina, né? Antes eu estava fazendo somente uma batida na resina. Reparem que agora eu estou deslizando a espátula de incisal para cervical, para como se estivesse amassando, né? Deixando sem poros, deixando como se fosse, vamos lá, entre aspas, como se estivesse passando ferro ali, né? Eu tenho que acomodar, tenho que alisar, tirar as dobraduras da resina, tá? Então vamos alisando a resina para tirar todas as porosidades e a matriz de poliéster sempre sendo puxada para a lingual, tá? Quando puxa a matriz, né, muitas vezes você consegue o melhor contato. Como eu não condicionei o dente vizinho, a resina não vai aderir, né? Você é só fazer uma alavanca cervical que ela vai soltar. Vou mostrar isso mais nos vídeos clínicos, né? Mas te permite uma visualização melhor da vestibular sem a matriz de poliéster, tá? Então, ó, percam um tempo fazendo essa acomodação, tá? Reparem que a resina está com brilho na superfície. A ideia é deixar a menor porosidade possível, tá? E quando vocês acharem que está bastante bom, você polimeriza e faz uma checagem pelo ângulo mais importante, que é esse ângulo incisal. Então, por esse ângulo incisal, você pode fazer algumas avaliações, né? Principalmente em relação onde está faltando resina. Se eu olhar esse dente 2011, né, que nós estamos usando como parâmetro, eu tenho um volume proximal mesial maior do que o volume proximal mesial do dente 21, né? Então, nesse ângulo incisal é que eu consigo perceber isso. E se nós estivéssemos na boca, né, a gente perceberia o efeito estético imediatamente dessa falta de volume. Nós teríamos uma reflexão de luz diferente. Então, olhando por esse ângulo incisal, que a gente conseguiu avaliar a necessidade de fazer mais um incremento de resina, tá? Nessa região, para poder copiar o dente vizinho, tá? Então, a gente está trabalhando muito agora com o quê? Com a forma, copiando a fórmula do dente vizinho, tá? Matriz poliéster sempre puxando, tracionando a resina, e a gente vai, então, sempre conferir pelo ângulo incisal todas as espessuras, né, os formatos de lóbulos proximais, tá? Então, lá, alisando. Deixa eu adiantar um pouquinho mais aqui. Tá? Então, olha,
Uma vez acomodada a resina, posso novamente tirar a matriz de poliéster, né? E a resina vai ficar em contato com o dente vizinho, tá? Polimeriza e novamente você vai conferir por vestibular. Olha aqui como a gente consegue ir analisando esse volume aqui, como ainda não está ideal, a gente pode aumentar um pouquinho mais aquele volume, tá? Essa análise, você vê que por vestibular é muito mais complicado, né? A gente precisa sempre ficar avaliando o formato pelo ângulo correto. Isso depois de ter feito um acréscimo bem grande por incisal, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Bom, quando a gente vai fazer o acabamento final, né, a gente tem algumas regrinhas importantes, né? Deixa eu passar isso aqui. Aqui a gente vai falar em outro momento da aula, eu vou falar sobre isso, tá? Eu quero que vocês tentem lembrar um pouquinho, ou na verdade perceber que nós temos algumas linhas, né? Essas linhas de grafite aqui, elas são a marcação da passagem de uma parte plana vestibular para uma área que é diagonal que é proximal, tá? Então não é como não seria como duas peças de dominó que você tem um encaixe perfeito, né? Ele tem um formato meio hexagonal, né? Você tem uma inclinação aqui, na seta azul vocês conseguem perceber que tem uma inclinação, e em vermelho é a face mais plana. Então, dessa linha, né, que muda de vestibular para proximal, até a outra linha proximal, essa é a área que nos dá a percepção da largura. Um dos recursos que nós temos, às vezes, mudar essa região justamente para eu conseguir ter uma percepção de largura maior ou menor. Tá? Esse aqui é um dente natural, né? E você percebe que nós temos uma angulação vestibular plana, uma angulação inclinada proximal e, mais uma vez, inclinada, fazendo que a gente tenha uma área de sombra interproximal que nos dá a sensação da profundidade. Agora, a sensação da largura é dada entre as linhas de transição ou linhas de brilho, tá? Então, a gente vai chamar essa linha vermelha de linha de transição ou brilho. E na boca, a primeira coisa que a gente deve fazer é tracionar com a grafite, né? Perdão, é marcar com a grafite, você passa a grafite de lado, você vai marcar essa linha de brilho, tanto na mesial como na distal, e vai começar a fazer as medições para conseguir harmonizar ou deixar simétrico o dente 21 com o dente 11. A gente sempre tem que usar o dente análogo como referência, tá? E até calibrar essa mudança da linha de transição para você dar um efeito do dente ser mais largo ou menos largo. Esse é um vídeo que eu tenho no canal do YouTube, Professor Sequito, né? É uma série de 6 vídeos onde a gente aborda muito o quê? A escultura de dentes anteriores, tá? Então, é muito importante, passando a grafite de lado, que você tenha essa leitura da transição da vestibular para proximal, tá? Essa angulação é aproximadamente 45 graus, e nós temos, então, 2 angulações de 45 graus para fechar a esquina, né, de 90 graus, ok? Área cervical. Todos os dentes anteriores têm essas 2 linhas de transição. Ali nós estamos marcando os lóbulos, que são áreas de depressão, não são riscados, são áreas de depressão, tá? Então, olha, a gente consegue perceber em vários ângulos, essa passagem da vestibular para a lingual. Isso é importante para a sua resina? Muito, muito importante, né? Talvez seja a maior causa de você não conseguir a naturalidade que você deseja em restaurações até pequenas, como classe 3, isso pode influenciar. Mas numa classe 4 ou numa faceta, essa não percepção dessa linha de transição é fundamental para você você acaba não conseguindo a naturalidade, né? E o contrário, quando você consegue perceber essas linhas de transição, você consegue, então, incorporar um elemento que a gente chama de profundidade proximal. É uma área de sombra que vai acontecendo entre a linha vermelha e a verde, e ela dá, então, essa individualidade, essa separação entre os elementos anteriores. Ok? Então, esse é um dos vídeos para a gente fazer a leitura, né, das linhas de transição. Quando você está fazendo um enceramento anterior, a primeira coisa que você deve fazer é a demarcação dessas linhas de transição para que você consiga encerar um dente de acordo com essas linhas de transição. São as linhas de referência para você copiar. E na boca é a mesma coisa, né? Na resina é a mesma coisa. Você tem que fazer a leitura dessas linhas de transição e tentar, então,
copiar na sua resina, ok? Então, vocês podem ver depois o vídeo com calma, né? Com o vídeo com calma, mas isso clinicamente no que influencia, gente? Olha como é bem importante. Nós estamos falando aqui, ó, desse esmalte, né? Onde a gente mais incorpora erros de escultura e anatomia. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não está observando pelo ângulo correto, que é o ângulo inciso-cervical, tá, gente? O ângulo inciso-cervical. Aqui eu tenho a anatomia do dente ideal, tá? Olha a linha em grafite, que é a linha de transição da vestibular para proximal, tá? Essa inclinação, deixa eu mudar aqui. Ó, essa linha aqui, ó, essa borda aqui seria a linha de transição e tem mais uma linha, uma inclinação que seria a parte do dente 21, né, da meia vestibular, que seria a meia vestibular. Essa inclinação tem que ficar igual ao lado de cá. Então, se a gente olhar essa resina por incisal, né, essa linha azul, ela tem que ser copiada. Esse lóbulo aqui, ó, deve ser copiado de forma igual ao a proximal do dente 21. E só tem um meio de eu fazer essa percepção, ter essa percepção, é olhando pelo bordo incisal. E aqui eu percebo que existe um excesso, né, que seria a composição da nossa ameia vestibular, e eu tenho falta de resina para conseguir a mesma convexidade, o mesmo nível de reflexão da luz nesse lóbulo mesial. Repare o quanto que é importante, nós estamos falando dos dois centrais. Uma está do lado do outro e essa aqui vai dizer sempre vai falar para essa outra resina que ele é falso, porque ele não tem a mesma textura, volume e índice de reflexão parecidos com o dente natural, ok? Então, eu vou observar, ó, que essa área em verde seria a parede proximal, né, a primeira inclinação entre a linha de transição e o contato proximal, que eu preciso tentar reproduzir na minha resina, ok? Novamente, reforçando, eu preciso enxergar isso pelo ângulo correto, que é o ângulo inciso-cervical. Tá certo? Então, ó, olhando por cima, o que nós temos aqui? Nós temos um excesso, né, incisal. Repara que um corte com uma lâmina 12, um bisturi, lâmina de bisturi 12, um corte já faz com que melhore consideravelmente aquele formato. Olha como já melhorou. Eu tirei aquele excesso interproximal com uma lâmina, não com broca, sim com lâmina, uma lâmina de boa qualidade. Indico muito a lâmina da Swan Morton, que você vai cortar a resina e não vai lascar a resina. Então, só de fazer esse corte, nós já temos uma melhora até da largura vestibular, porque você colocou melhor a linha de transição, já semelhante entre o dente da resina e o dente natural. Vê que essa percepção e um corte preciso, você já consegue fazer essa delimitação, ó, essa linha que eu já corrigi. Temos o dente natural e olhando por vestibular, nós temos essa curvatura que já ficou melhor por conta daquele corte proximal, ok? Esses são materiais de polimento que eu gosto de usar muito, eu gosto de usar Softlex, gosto de usar essas GIF de borracha amarela e brancas, tá? As pontas de borracha da Evoclar também são muito boas. E você tem que ter no seu arsenal brocas de ponta fina, né? De tarja vermelha e tarja amarela, ok? A Comet tem brocas de acabamento super bem. A Jota também tem uma broca de boa qualidade, bem fininha. É importante que seja bem fina e bem definida. E uma lâmina 12, tá? Então, com a lâmina 12 que eu fiz a remoção daquele excesso proximal visto pela borda incisal. Tá? E aí, o que nós estamos vendo? Nós estamos tentando buscar essa linha de transição do dente normal, nosso dente de referência, com o dente 21, né? Essa linha de transição. Olha. Essa largura vestibular tem que ficar mais semelhante possível do que a largura vestibular do outro dente. Tá? E para isso só tem uma forma, gente. Só tem uma forma de conseguir isso. Você tem que usar um compasso de ponta seca, ok? Aqueles de ortodontia, por exemplo, né? Então, é muito prático, você vai medindo de um lado ao outro, e se a largura for diferente, você tem que transferir essa linha de transição ou mais para o meio do dente para conseguir uma largura semelhante, tá? Para conseguir uma largura semelhante. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Olha, essa é a visão, perdão, essa é a visão incisal desse slide, tá? Ó.
Essa é a visão incisal desse slide. Repara, né, que a gente tinha feito aquele corte, acertando um pouco melhor, né, removendo aquele excesso vestibular. Mas olha, fazendo essa grade aqui, algumas coisas eu estou percebendo, né? Com essa grade eu consigo perceber que na linha pontilhada azul eu tenho mais resina nessa, perdão, eu tenho mais volume de dente, né, natural nessa região. E aqui eu tenho volume a menos, tem um volume a menos. Então, a reflexão da luz aqui vai ser igual ao lado de cá? Não, não vai ser igual. Essa linha de brilho vai ser posicionada no ponto igual ao lado de cá? Não. O formato influencia na percepção da cor. O formato influencia na percepção da largura do dente, ok? Então, a cópia do formato vestibular está diretamente relacionada com a percepção correta da cor do dente, tá? Sem falar que a gente tem que sempre buscar o máximo de analogia, simetria com o dente análogo, ok? Então, observando aqui, olha, a gente percebe que essa linha azul é a que nós temos que copiar, né? Dá para ver isso pela vestibular? É muito difícil. Essa curvatura eu só consigo observar por incisal. Como é que eu faço para ver isso? Use um espelho de fotografia ou então um espelho clínico um pouco maior, né? Uma área um pouco maior, para que você, posicionado sempre atrás do paciente, na posição de meio-dia, ok? Você consiga ver essa simetria de um lado para o outro, tá? Então, um espelho de boa qualidade é importante. E olha como, quando eu copio lá do dente natural com o dente, nosso dente reconstruído, olha a quantidade de volume que está aquém do ideal, tá? Então, isso, na verdade, seria o quê? Uma falta de material. Eu tenho que recondicionar e adicionar resina para conseguir o mesmo volume. Ah, não sei o quê, será que sempre a mesma coisa? Será que isso vai ser tão importante? Eu acho que vai ser totalmente importante. E eu vou mostrar para vocês na sequência, tá? Sempre gosto, em todas as aulas que envolvem detalhes como esse que eu estou falando, é importante você ter uma magnificação, tá? Então, pensem sempre, eu sei que é uma época difícil, mas pensem sempre que uma magnificação transforma a sua capacidade de perceber esses detalhes. Vocês estão vendo numa tela de computador grande, mas fica completamente diferente quando você está na boca do paciente e você vê ele muito, muito, muito menor. Então, essa experiência que vocês estão vendo os detalhes da aula é uma visão magnificada, tá? E aí fica muito mais fácil trabalhar. Pensem sempre numa lupa de boa qualidade para que vocês consigam perceber esses detalhes, ok? Então, voltando aqui à minha tela, isso aqui é uma brincadeira, né? Eu vejo essa parte de cima e quem não usa lupa vê a parte de baixo. Você vê que o tamanho é bem diferente, né? Eu vejo 4 vezes maior, né? É bem diferente. Então, olha, reparem no que, oticamente falando, é diferente. Ó, vou voltar ao slide. Ó, esse efeito aqui é o mesmo caso, tá, gente? Esse efeito aqui, que aparentemente não é tão importante, mas ó, essa falta desse material por vestibular traduz nesse efeito aqui, gente. Ó. Traduz nesse efeito. Olha aqui, ó. A cor da resina, a incisal, tem um excesso de transparência aqui. Aqui nós estamos vendo a linha de brilho do dente natural. Aqui temos a linha de brilho, tá? É a reflexão da luz. Aqui, na verdade, é a transição da vestibular para proximal. Essa região do dente vizinho é um pouco menos brilhosa, porque a luz reflete num ângulo diferente. Ela vai ter uma reflexão diagonal, né? Ela não vem direto para os seus olhos. Então, se eu não tenho essa linha de reflexão do lado esquerdo, eu vou ter uma largura aparentemente maior e eu tenho uma área, né, que não faz esse reflexo, faz com que pareça mais escuro o dente que nós estamos trabalhando, e não é porque eu usei a cor errada, é porque o formato não está coerente com o dente natural. Então, a gente vê várias coisinhas, ó, uma área mais escura, né, a reflexão não está correta, falta de volume proximal, ó, falta de volume proximal e excesso de transparência. Tudo isso a gente tem que corrigir. Às vezes, é até melhor você fazer essa correção numa segunda consulta, né? Com as cores, com os dentes já hidratados, você consegue fazer essa leitura, né? E com mais calma você consegue dar esse refinamento de volume, né?
Então, olha, a luz está refletida incorretamente. Lembra que a gente começou a aula falando sobre luz, transmissão? A luz atravessa esse dente diferente do lado de cá. Por quê? Porque eu tenho um volume diferente de esmalte. Eu tenho um volume, um plano de reflexão diferente. Se eu tenho um plano de reflexão diferente, eu tenho uma cor que aparenta estar muito mais incorreta do que realmente está. Então, se a gente pensar em, olha aqui, ó, aumentar esse volume, só de aumentar o volume, já criamos a linha de reflexão ideal. Criou a linha de reflexão ideal, você então tem o quê? Uma cor mais... A única mudança da foto, dessa foto para essa foto aqui, foi acréscimo de resina nessa região e diminuindo um pouquinho a transparência. Olha só como a gente tem o efeito transparência em sisal, o quanto que é importante o formato correto para que você tenha a percepção da largura correta e da luz correta refletindo, porque a textura do dente análogo, do dente que está sendo reconstruído, está mais semelhante com o dente natural, ok? Muito bem, a gente está vendo então, ó, em outra angulação, olha uma angulação mais proximal, como nós temos o reflexo de luz. Tá? O quanto que isso é importante para dar o quê? A percepção da largura correta do dente. Da largura correta do dente. Tá? E vamos então para a última fase, em manequim, para vocês verem com detalhes desse ajuste e polimento. Tudo que nós falamos até agora, né, vocês têm que observar aqui, ó. Essa é a linha de brilho, vou voltar aqui, ó, reparem, como que a gente marca a linha de brilho. Passa grafite de lado, ó, passa grafite de lado. Ele já vai marcar a esquina da vestibular com a proximal. E no dente que nós estamos reconstruindo, eu vou, na verdade, o quê? Riscar com a ponta da lapiseira uma linha que tenha simetria com o meu dente análogo, tá? Essa linha, na verdade, eu estou riscando para que tenha a mesma simetria. Observe sempre o paciente nesse momento de frente, tá? Para você ver a altura, se a altura incisal, para você ver se a altura incisal está correta, tem que observar o paciente de frente, não de lado, tá? Então, olha por incisal, aqui você vê todos os defeitos. Esse é o ponto que eu falei para vocês, a curvatura que eu tenho que imitar. Ó. Essa área, então, não está com a curvatura correta, tá certo? Como é que eu estou enxergando isso? Novamente, pelo ângulo inciso-cervical, tá? E aí a lâmina 12, repare, a lâmina 12, então, apoiada corretamente, tem que ser a lâmina de corte só de um lado, que até eu uso o meu dedo para dar um apoio maior, né? E para cortar, e não para lascar a resina, né? Ó. Nós vamos de cervical para incisal, buscando a mesma inclinação do dente natural, tá certo? Ó? Na resina. Só de fazer esse primeiro desgaste começa a ficar melhor. A broca é possível fazer isso? A broca você vai ter uma chance muito maior de tocar no dente vizinho com a broca, tá? E a lâmina não tem o risco de você cortar o esmalte do dente vizinho. Ó. Ao mesmo tempo, eu vou removendo os excessos mais cervicais, se for o caso. Tá? Olha aqui, gente. Olha aqui esse ângulo que eu cortei aqui, ó, com a lâmina. Nesse ângulo incisal, vocês conseguem ver essa angulação que está ficando mais correta. Só de fazer esse desgaste, eu vou ter já uma largura também mais correta, ok? É a importância da forma para influenciar a cor e percepção, né, de simetria com o dente vizinho. Ok? Então, a lâmina 12, ela vai se correndo até chegar no ponto certinho. Por lingual também, né? Muita gente não dá bola para lingual, mas você tem que fazer a meia lingual também, tá? Você não pode deixar a resina sobre o dente vizinho. Com o quê? Novamente com a lâmina 12. Nesse momento, assim, eu tenho que ter uma broca já de acabamento, né? Pode ser mais longa, e você vai tentar buscar essa parede vestibular, né? Deixar com que a linha de brilho, essa linha de transição ou de brilho, seja semelhante ao seu dente homólogo, né? Então, olha, removendo os excessos, tá? Isso pode e deve ser feito com água na boca, né? Manequim, a gente estava no laboratório, a gente busca mostrar melhor para vocês, então a gente fez sem água, né? Como é que a gente vai conferir? Sempre pelo ângulo incisal. Olha aqui, ó, aqui a gente está vendo que tem um pouquinho de excesso nessa região, aqui ainda tem um pouquinho de excesso proximal. A gente vai sempre buscando essa confirmação da anatomia, não só pelo ângulo vestibular, mas principalmente pelo ângulo inciso-cervical, tá?
Então, aqui eu estou conseguindo ver, ó, um excesso vestibular nesse ângulo incisal. Tá, ó, o excesso ali, ó, tem um volume a mais naquela região. Posso marcar com lapiseira e vou, então, com a broquinha e vou removendo esse excesso vestibular. Broca de acabamento tarja vermelha, né, ó. Cuidado para não tocar no dente vizinho, tá? Não riscar o dente vizinho, né? Ali perto do contato é melhor ir com a lâmina 12. Sempre conferindo pelo ângulo incisal, né? Olha lá, olha o ângulo incisal, gente, ó. Tá ficando mais parecido agora. Novamente, ó, com a lâmina 12, sempre a lâmina 12 para tirar os excessos e conseguir um contato limpo, né? Um contato bacana ali, ó. Essa angulação aqui da meia incisal também tem que ser igual ao dente análogo, tá? Então, façam a leitura para que vocês consigam a máxima simetria nessas duas regiões, ok? Já estamos dizendo com uma borracha de polimento, mas essa amarela tem um pouquinho de abrasividade, ela já vai dar um pouquinho de desgaste. Eu fizer, ó, se eu uso a ponta de borracha no sentido longitudinal, já tem um pouco de desgaste, né? Quando eu uso ela de forma plana, como se fosse uma enceradeira, eu puxo mais brilho. Mas se eu quiser fazer um desgaste no lóbulo, eu posso usar nesse sentido aí, ó. Tá? Ele tem um desgaste mais invasivo, tá certo? Importante você afinar, tá com a borracha sempre fininha, para poder dar o polimento nessa área interproximal também, ok? E sempre conferindo pelo ângulo incisal. Reparem aqui, ó, como a gente tem que valorizar essa vista incisal. Olha, essa é uma manobra bem interessante, né? Se a sua ponta de borracha começa a ficar meio grossa, você pega uma broca diamantada velha, né? Bota para rodar na baixa rotação sua borrachinha e vai afinando, né? Fazendo uma ponta mais fininha. Para quê, gente? Para poder dar o polimento na área interproximal. Então, olha, na área interproximal, como ela vai encaixar melhor nessa área interproximal e vai, então, proporcionar um polimento melhor, mais profundo, mais lá perto da área de contato proximal, tá? Ó. Então, você vai sempre refinando a sua borrachinha para ela ter uma borda fininha, ok? Reparem as áreas de transparência que a gente conseguiu, né? O efeito halo, né? Essa é uma fitinha da Epitex, né? Da GC. Nós temos várias cores, das mais até as menos abrasivas. Elas são extremamente interessantes para você não perder o ponto de contato proximal. Tá? Começa pela verde, que é a mais abrasiva, e vai até a lixa branca, sem perder o contato proximal, que é mais importante. Tá? Então, você vai conseguir praticamente um polimento interproximal com essas fitinhas da Epitex. Olhando agora, ó, o ângulo incisal, quanto que é importante você ter essa percepção do ângulo incisal, da meia vestibular e da linha de brilho, né, da área de vestibular a mais semelhante possível, ok? Ok, gente, essa aqui é uma brincadeira, né? Como é aula de resina, eu costumo fazer essa brincadeira. É um bonequinho que já mostro há tanto tempo que acho que a maioria já conhece. Mas é uma resina foto, né? Fiz com resina, na época foi a Z350, não lembro da cor, né? Então eu esculpi um Mickey na ponta de um palitinho de fósforo e depois fiz uma pinturinha, né? O olho do Mickey, o nariz do Mickey. Então tem outros bonequinhos. Depois eu vou mostrando outros bonequinhos ao longo das lives, das culturas em grafite. Você se inscreve no YouTube, ó, olha o vídeo lá. E você toca o sininho. Quando você toca o sininho, você vai receber, primeiro, que a sua inscrição está adicionada, e você vai receber notificações de todos os vídeos que vão acontecer, tá? Então, vocês podem ir no bio do meu Instagram, Professor Sequito, e podem se inscrever e automaticamente vocês vão receber os avisos por e-mail.